quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus. Não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Olá, povo de Deus da paróquia São Francisco de Assis, toda a liderança, as religiosas, os fiéis leigos, os dizimistas, Padre Alexandre, Padre Miltinho, os diáconos. Parabéns pelos 25 anos de vida paroquial. Eu me sinto muito feliz de ter feito parte dessa história. Quem passa por uma paróquia deixa marcas, mas tenha certeza também, a própria paróquia deixa marca em quem passa por ela. No meu caso, 10 anos, 13 dias e 13 horas como pároco, o primeiro pároco da paróquia São Francisco de Assis. Sabe como foi? Dom Nelson, na época, em 95, ele chegou até mim e falou assim: Padre Ronildo, estou pensando em encaminhá-lo para ser pároco da paróquia São Francisco de Assis. Eu falei para ele: mas, Dom Nelson, eu tenho 2 anos e meio de padre apenas, sou muito jovem. Ele falou: vai lá e aprenda com o povo. E eu fui. Com todo entusiasmo de padre jovem, como sinceramente ainda mantenho com toda a história agora de 27 anos e meio de padre, que acumula experiências, mas eu posso garantir e agradeço a Deus por isso, com o mesmo entusiasmo do começo. Na verdade, Nova Jacareí, que é a matriz, o bairro, eu fiz pastoral aí como seminarista. Padre Afonso, Padre Geraldinho, era seminarista. E quando eu voltei para ser pároco, eu voltei já me sentindo em casa no primeiro dia, porque, pelo menos na Nova Jacareí, conhecia muita gente já. Era uma festa bonita, uma convivência muito agradável. Então, Dom Nelson pediu para eu ir para a paróquia São Francisco. Era para começar tudo do zero como paróquia. Mas aí já existiam tantos bairros, tantas comunidades, que a paróquia São João Batista formava. Eu recordo assim o Jardim São Luís, que algumas pessoas a pé gastariam apenas 5 minutos para chegar na matriz de São João Batista, e quando começamos a paróquia São Francisco, muitas pessoas começaram a andar 40 minutos, 45 minutos para poder ir na matriz da paróquia São Francisco de Assis, nesse senso, nesse sentido de comunidade paroquial, quando aquele território marca a identidade dos seus moradores. Então me alegrei muito por isso, sabe? Eu lembro também que no Esperança tinha lá um grupo de equipe que se chamava Pastoral do Batismo. E depois começamos a criar a Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar, que é além da equipe de batismo, e que foi se formando através dessa própria equipe. Lembro aqui, não vou falar nomes, de pessoas lá no começo que estavam na equipe de batismo. Os bairros foram se formando. Daí os bairros foram se tomando corpo, tomando identidade como paróquia São Francisco. O começo foi bom demais. Eu, padre jovem, desejoso de fomentar a comunidade,
e a comunidade também com vontade de ser paróquia. Foi bom demais. Aquela experiência de cada bairro, cada identidade, eram 17 bairros na época, contando com a matriz. O sentido de paróquia era muito mais que apenas a igreja matriz. Eu sempre falava, onde fica a paróquia São Francisco de Assis? O pessoal às vezes falava, na Nova Jacareí. Eu falei, não, lá também, mas todos os lugares que comportavam geograficamente a paróquia. Pedra Mar, Veraneijal, Irajá. Estou pegando assim os mais longínquos, daí perpassava por Igarapés e tudo mais. 22 de abril, que alegria que foi 22 de abril, uma comunidade muito carente no sentido financeiro, como também Veraneijal. 22 de abril nós tivemos ali uma experiência bonita de construir a comunidade, e construir também o templo, a capela Nossa Senhora das Graças, com a ajuda financeira de todos os bairros. Fizemos uma vaquinha de alguns meses e construímos a capela, sem concluí-la, mas construímos a capela. Foi muito bom, muito bonito o sentido. Fico recordando no bairro Santana, que nós resgatamos a festa da Carpição, que era até mesmo algo de cultura da cidade de Jacareí. Mas olha, era a festa grande demais, com a participação bonita de todos os bairros, e o povo da cidade ia lá para fazer essa festa bonita. O CAEP na época dando apoio, as equipes de apoio, cozinha, as pastorais dos movimentos, o bairro de Santana. E assim, fomos formando paróquia. Já existia uma experiência de Deus, de caminhada, como paróquia São João Batista. Eu nunca quis como que deletar a experiência da história de São João Batista. Nós não íamos ser uma divisão, nós iríamos multiplicar, quer dizer, ter alguém a mais, uma paróquia a mais. Então não é dividir paróquia, é multiplicar. É como se tivesse mais um filho. Vindo para São Francisco de Assis, a experiência também com as irmãs carmelitas, que já há um bom tempo faziam um trabalho muito bacana no bairro Nova Jacareí, e com as carmelitas, as capuchinhas, as irmãs capuchinhas que ficavam no Jardim São Luís, e eu no meio, né? Porque cada congregação tinha o seu carisma, o seu ritmo, a sua realidade, sua mentalidade, e eu precisava ser pai de todas. As duas congregações, valorizando cada carisma, dando apoio para as duas comunidades religiosas. Foi muito bonito. É uma festa, uma alegria, é um motivo de louvor a Deus. Teve uma época que nós não tínhamos um logotipo. E daí fiz um festival de logotipo, logomarca no caso, e quem ganhou foi o Sérgio Filho de Esperança, filho da Marli, do Sérgio. Ele ganhou, ele trouxe desenhado em lápis, o que até hoje está aí como logo, e eu falei assim, olha, nem passe a limpo, vai ficar esse aqui. Então depois formulamos o logotipo a partir daquele rascunho que para mim já era completo. Fico lembrando da juventude, como os jovens eram presença na comunidade paroquial, formando grupos de jovens nos bairros, tendo o interesse da pastoral da juventude, de criar mentalidade do jovem protagonista da evangelização. Alguns jovens até, não conta para ninguém, hein? Matavam até a missa na quinta-feira, para que houvesse adoração eucarística e participação da missa naquela quinta. Não estou apoiando matar a aula não, tá? Matar a missa não, matar a aula. Matava a aula para ir na missa. Era uma presença bonita da juventude naquela quinta, lá na matriz São Francisco de Assis. Veio comigo o diácono, veio comigo depois os novos diáconos, o Otílio, e depois outros, dando apoio, dando força, ajudando a discernir que caminho tomar, que decisão tomar. Bacana demais. Muitas lideranças que perseveraram e perseveram, algumas lideranças que até já faleceram, outras pessoas que estão aí, que nasceram depois até que eu saí da paróquia, mas todos formam a paróquia São Francisco de Assis. Qual o sentido de ser paróquia? É ser igreja numa localidade concreta.
moradores concretos daquele bairro, realidades e necessidades, carências e alegrias e esperanças, a história daquele povo que mora naquele lugar. E as pastorais dos movimentos, elas não existem para se fazerem melhores, mas se fazerem como servidoras do reino e das pessoas. Olhando a dimensão de cada pessoa, da realidade daquela pessoa, olhando a dimensão espiritual, a dimensão emocional, psicológica, individual, mas também olhando a dimensão social, política, econômica. Cada pastoral precisa dar atenção para a realidade, para a necessidade integral e integrante de cada pessoa humana. Liturgia. Quem fez parte comigo na pastoral de liturgia naquela época sabia como nós fazíamos grandes festas, na motivação, na animação da comunidade. Foi uma experiência extraordinária, as nossas grandes celebrações litúrgicas. E as caminhada saindo do Imperial e indo para a Matriz, 1º de maio, quando fazíamos a caminhada do trabalhador, para despertar a dimensão social da evangelização, e também a caminhada pentecostal, uma caminhada pentecostal com os crismandos, saindo da Matriz, indo para o Ijal, na Capela do Espírito Santo. Então, 2 caminhadas, uma espiritual, a outra social, tendo um equilíbrio no ser igreja e no modo de agir. Foi bom demais. Eu louvo a Deus, então, por essa experiência bonita. Eu saí daí com muita alegria, agradecido a Deus. Depois eu vim para São José dos Campos e sempre a primeira paróquia, como pároco, no caso, marca muito. E eu, estando em outra paróquia, ficava pensando, nossa, o que está acontecendo agora lá? Agora é a missa com as crianças, aquela animação toda, 9 horas da manhã, e eu ficava lembrando, porque é como que recordar, memorizar, colocar no coração. Quando eu rezo o terço hoje, eu invoco algum santo de devoção. E São Francisco de Assis não fica fora. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Cantávamos, ao menos nas festas do padroeiro, e o povo cantava junto. Seguir o exemplo de Francisco de Assis não é tão simples, porque ele alcançou um grau de santidade, de humanidade, muito próximo, um grau muito próximo a Jesus Cristo. Não devemos querer ser igual ao Francisco de Assis, que não vamos conseguir. Mas podemos ver que é possível chegar perto de Cristo, na maturidade de Cristo. E Francisco de Assis, para a paróquia São Francisco de Assis e para o mundo todo, é um toque de Deus para que sejamos pobres, livres, apaixonados pelos outros e, sobretudo, apaixonados pelo reino. A pobreza de Francisco de Assis não foi apenas material. Isso vai para a África. Tem muitas pessoas pobres lá, que não é por opção. Então a opção de Francisco não foi apenas material. Ele conseguiu, em primeiro lugar, ser pobre interiormente, livre interiormente, e depois pôde viver a pobreza material, externa, a liberdade com a convivência com as pessoas. Tão pobre que era, tão livre que era feliz, acolhedor, testemunha viva e equilibrado. A pessoa quer ser simples, pobre, quer ser livre, não sendo equilibrado, não é. Ou é equilibrado ou não é. O equilíbrio pessoal, para mim, é resultado dessa liberdade, dessa pobreza, dessa maneira interior de ser, na sua coerência, na sua busca. Se nós não alcançamos 90% de Francisco de Assis, ou 90 e tanto, eu acho que ele chegou a uns 95% da sua santidade, próximo a Jesus Cristo,
Podemos alcançar 5% apenas, 10, 15, 30, 40, 60, não importa. Cada um faz o seu caminho. Cada um dá o melhor de si. Não vamos crescer como Francisco de Assis, mas sejamos, à semelhança dele, buscadores de Deus. Então, não conseguimos chegar a 100% de São Francisco de Assis, mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em fazer o nosso caminho. A dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão eclesial, como igreja, a experiência pessoal e comunitária de Jesus Cristo, o testemunho de vida, isso é fundamental. Para a gente até superar, sabe, o ativismo na paróquia, ou um grupo, uma pessoa se achar melhor que a outra. E o padre nessa história toda tem sua razão, tem o seu porquê. O padre não é dono da paróquia, mas ele está ali para poder ajudar a gerar comunhão de vida entre todas as pessoas. Precisa ter uma cabeça, né? Assim como também o pai de família, como também a liderança das pastorais, das comunidades, etc. Então, que possamos ser mais coerentes possível para que sejamos testemunhas do reino. Então, com isso eu quero parabenizar a todos, me alegrar muito com todos nesses 25 anos de vida paroquial. Contem sempre com as minhas orações e eu conto com as orações de vocês também. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu fui aí, garanto, foi muito de coração. E me deu um alicerce para assumir outras paróquias, para assumir o meu ministério, para continuar e até para superar minhas limitações, até para pedir perdão dos meus pecados. Eu aprendi muito isso aí, porque ninguém é perfeito. Então, que o reino de Deus seja o nosso foco e que unamos nossas mãos e sejamos bem unidos como pastoral, como comunidade, como movimento, como comunidade religiosa, como padre, como diácono. Sejamos unidos para que a gente possa ser mais forte e buscarmos juntos superação das dificuldades. Uma coisa eu sei, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o reino de Deus que é, sem dúvida, e que deve ser, pelo menos, a maior motivação da nossa vida como igreja. Não se separa a igreja do mundo. A igreja está no mundo, vai continuar na eternidade, mas está neste mundo. É neste mundo, na realidade concreta, que a igreja deve ser testemunha, sinal do reino. Por isso, nos preocupemos com a dimensão social, política, econômica, estrutural que tem aí, mas a partir da experiência de Deus, a partir de uma experiência concreta de oração, de sacramento, de testemunho, de escuta, de discernimento, de vida de verdade. Tá bom? Então eu desejo muita alegria para todos e que Deus abençoe cada pessoa. E encerro, não esqueçamos dos mais pobres e não nos encontremos, nos apresentemos como melhores do que aqueles que não participam. Quem participa da missa, da comunidade, não é melhor do que aqueles que não participam. Pelo contrário, deve-se fazer menores e servidores. Porque daí nós vamos irradiar a luz de Deus no modo de acolher as pessoas. Não pedindo, não levando ou querendo trazer as pessoas para a igreja, mas sendo igreja com todos, em toda a realidade que as pessoas vivem. E olha que não falta campo de ação para a evangelização. Que Deus abençoe cada liderança, cada membro da comunidade paroquial, cada dizimista, cada agente que está aí disposto no serviço desinteressado. E abençoa você que está me ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro,
é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de